Pronto. Certo. Vamos lá. Então, bom dia a todos. Estamos aqui para o nosso 10º GED, tá? Agora sobre os princípios tributários. Como eu disse para vocês, pessoal, é uma das aulas mais importantes que a gente vai ter para a V3, assim, de longe, uma das aulas mais importantes, tá? Juntamente de imunidades tributárias, que é outra aula que a gente vai ver também. Vou deixar a janela aqui para não ter muito barulho. Pronto. Voltando. Juntamente das aulas, da nossa aula também de imunidade tributária. São as duas matérias que, de longe, mais caem na AV3. São princípios tributários e imunidades tributárias, tá? Então, assim, é importante, é muito, muito, muito importante, importantíssimo que a gente entenda essa matéria e compreenda bem essa matéria, tá? Só lembrando aí para vocês, a gente ficou o sábado passado sem dar aula, exatamente para acumular essa matéria de princípios tributários, e a gente conseguir dar essa aula de uma vez só, de início a fim, falando sobre todos os princípios tributários de uma só vez, para que fique salvo no nosso canal do YouTube, apenas aí essa parte única, perfeito? E aí, gente, uma dica que eu vou dar para vocês. Eu não sei se aqui todo mundo já fez prova colegiada, tá bom? Não sei se foi todo mundo que já fez prova colegiada. Mas caso você já não tenha feito ou ainda não tenha escutado esse conselho, é o seguinte: não existe, tá? Não existe, de forma alguma, você estudar para a prova colegiada sem ler artigo. Não existe. Eu já vi gente chegando para mim em monitorias anteriores, chegando aí assim, faltando uma semana para a prova colegiada e perguntando o que era o CTN. O que é o Código Tributário Nacional, o que era, assim, onde é que eu acho, onde é que eu leio, certo? Não existe. Você tem que ler o artigo. Então, se na V1 e na V2 você estudou pelo caderno, você estudou pelos slides e se deu bem, perfeito, que bom. Estudou pelos GEDs, que bom. Mas na V3 especificamente, o seu caderno, os slides do professor, o que seja, as suas anotações, tem que ser estudada de forma subsidiária. O mais importante é a leitura de artigos. E para isso eu vou ajudar vocês. Eu vou ainda ao longo da semana, dessa próxima semana, organizar e enviar um material para vocês com todos os artigos mais importantes de Tributário 1, para que vocês consigam ler eles, realizar questões sobre eles, tá? Então, eu ainda vou organizar isso e enviar para vocês. Vai ser uma planilhazinha no Excel, é a forma como eu estudo para as minhas provas, e por enquanto está dando certo, né? Minhas provas colegiadas. Mas lembrando, prova colegiada é questão de concurso, tá? Não existe você estudar sem ser por leitura de artigo, perfeito? Então, só dar essa dica aí para vocês, caso você ainda não saiba, e aí a gente pode avançar e ter um AV3 muito, muito proveitoso, tá? Se ao longo dessa aula você tiver alguma dúvida, alguma questão, sinta-se à vontade para levantar a mão, que eu vou escutar o barulhinho que o Meet faz, tá? Essa mãozinha aqui, aí sai esse barulho. Ou mandar uma mensagem no chat, ou ligar o microfone à vontade que eu respondo você, tá? Então, vamos iniciar. Só relembrando, pessoal, o que a gente viu na aula passada, se eu não me engano, há 2 sábados atrás. De forma bem resumida, tá? A gente começou vendo a competência tributária, certo? Dos entes federativos. A gente viu que competência tributária era o poder atribuído a esses entes políticos, quando diz entes políticos, leia-se União, Estado e municípios, para instituírem tributos através de lei, ou seja, para criarem novos tributos, tá? A gente viu que essa competência tributária, suas duas características principais, era que ela era facultativa, ou seja, o ente poderia escolher ou não instituir esse novo tributo, e indelegável, ou seja, a União não poderia instituir tributos de competência do Estado, o Estado não poderia instituir tributos de competência dos municípios, os municípios não poderiam instituir tributos de competência da União, e vice-versa. Perfeito? Então, só para a gente entender, competência tributária, facultativa e indelegável. A gente viu também a capacidade tributária ativa, tá? O poder também a esses entes políticos, não mais para instituírem tributos, mas para administrarem esses tributos, ou seja, para arrecadar, fiscalizar e executar as leis, tá bom? A gente viu que essa capacidade tributária, ela é delegável, inclusive para as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, só que só para a possibilidade de arrecadar esses tributos e não mais agora para administrá-los como um todo, perfeito? Então, isso tudo está na aula passada explicado de forma bem bonitinha, tá? Bem amarradinho. Então, vimos também algumas modalidades dessa competência tributária, a privativa, comum, residual e extraordinária. Privativa, aqueles tributos que só determinados entes federativos podem criar.
A comum, tributos que todos os entes federativos podem criar. A residual, os impostos e as contribuições residuais que só a União pode criar. E a extraordinária, especificamente relacionada ao imposto extraordinário de guerra. Perfeito? Então, foi assim que a gente terminou a nossa aula passada. E essa aula, se não me engano, provavelmente já é de 9, né? Esse é o 10º. Já bem bonitinho lá no nosso canal, tá? Já é de 10. Perfeito? E hoje, como eu já dei aí o spoiler, né, entre aspas, para vocês, a gente vai tratar dos princípios constitucionais tributários. Lembrando, uma das matérias mais importantes da V3. Se você entrou em um coma hoje e acordou no dia anterior à V3 e só pode escolher estudar uma matéria, estude princípios constitucionais tributários. E se tiver um tempinho, ainda estude imunidades, tá? São realmente as duas matérias mais importantes. Mas, obviamente, se você quer tirar uma nota boa, estude tudo, tá? Isso foi só um exemplo. E o que é que são esses princípios constitucionais tributários? Em geral, pessoal, de forma bem resumida, são normas que eles vão orientar a forma do ente federativo exercer sua competência tributária. Lembra, a gente acabou de ver que competência tributária é o poder que esses entes federativos têm de criar tributos. E os princípios constitucionais tributários são exatamente as paredes. São os locais em que o legislativo eles vão esbarrar de forma a evitar o abuso de poder, de forma a evitar que eles extrapolem limites da sua atuação. Perfeito? Então, é para isso que servem os princípios constitucionais tributários, para evitar abusos de poder, tá? A boa notícia, para quem vai estudar para a V3, que eu acabei de falar, e vai realizar realmente essa leitura de artigos, é que a maioria dos princípios constitucionais tributários, eles estão no artigo 150 da Constituição. A maioria. Quando eles não tiverem, eu vou falar aqui para vocês, tá? Ao longo desses slides, vocês vão perceber que eu tratei de forma bem fundamentada todos os princípios que a gente fala, mas a maioria realmente vai estar no artigo 150 e dentro dos incisos, tá? E o que diz? O que é o caput do nosso artigo 150 da Constituição? Diz o seguinte: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. 3 pontos. Quando você lê vedado à União, Estado, municípios, leia-se entes federativos, tá? Então, artigo 150. É vedado aos entes federativos. O quê? A inciso 1 vai dizer isso, inciso 2, aquilo, inciso 3, aquele, perfeito? Então, é basicamente assim que vai estudar, que vai funcionar no nosso estudo dos princípios constitucionais tributários, tá bom? Então, vamos logo aqui, e aí eu vou mostrar até aqui para vocês o primeiro exemplo, que é no princípio da legalidade. Princípio da legalidade. Eu sei que a gente já estudou o princípio da legalidade, parece que a gente já estudou umas 15 vezes, né? Princípio da legalidade é aquela coisa assim, a gente vê em direito penal, a gente vê em direito civil, a gente vê em direito administrativo, a gente vê em direito internacional, em todas as matérias, em todas as cadeiras, a gente vê princípio da legalidade. É impressionante. Sempre que trata de princípio dentro da cadeira, a gente vê princípio da legalidade. Mas, claro, direito penal é voltado para o direito penal. O do direito administrativo é voltado para o direito administrativo. E dentro do direito tributário, o princípio da legalidade também vai ser voltado para o direito tributário, especificamente. Perfeito? Então, o que a gente vai ver aqui? Artigo 150. Vamos começar a ler bem daqui, ó. É vedado aos entes federativos, tá? Estou só resumindo. É vedado aos entes federativos o quê? Inciso 1. Exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Tá bom? Só para vocês entenderem. Exigir um tributo, o que é? É criar um tributo. Perfeito? Criar um tributo. Aumentar um tributo, o que é? Aumentar a alíquota desse tributo. Caso você não saiba, a alíquota é a porcentagem desse tributo. Então, vamos supor que o IPVA que você paga por mês é de 11%. Aumentar a alíquota significa aumentar esse IPVA para 13%, ou 15%, ou 20%. Tá? Então, exigir um tributo, instituir um tributo, e aumentar um tributo, aumentar a alíquota desse tributo. Perfeito? Sem lei que o estabeleça. Então, o que ele está dizendo aqui, basicamente, é que os entes federativos, eles não podem criar um tributo ou majorar esse mesmo tributo sem uma lei prévia, sem uma lei que passou por todo um processo legal, todo um processo de votação, etc., para que essa lei, de fato, entre em vigor. E, em regra, pessoal, a lei ordinária, ela basta. Lei ordinária é aquela que a gente vê no nosso dia a dia, uma política pública,
uma lei de que seja, certo? Uma lei simples. Lei ordinária basta. Então, eu quero criar um tributo, quero criar uma taxa, quero criar uma contribuição de melhoria. Lei ordinária basta. Entretanto, exigem alguns tributos que são um pouco mais, digamos assim, são um pouco mais frescos, tá? Eles são um pouco mais bestas e eles precisam ser criados por lei complementar, obrigatoriamente, perfeito? Obrigatoriamente. Então, é basicamente isso. E quais são esses tributos que precisam ser criados por lei complementar, tá? São as grandes fortunas, 2, os empréstimos compulsórios, 3, as contribuições residuais, ou seja, aquelas não presentes na Constituição, e 4, os impostos residuais, ou seja, aqueles também não presentes na Constituição. E por quê? Você me pergunta, né? Por que, que alguns precisam ser criados por lei ordinária e outros precisam ser criados por lei complementar? A diferença está na própria definição do que é lei ordinária e o que é lei complementar. A lei ordinária, ela precisa de um quórum para ser aprovada. A lei complementar precisa de um quórum maior do que a lei ordinária para ser aprovada. Eu não vou entrar aqui no mérito do processo constitucional, tá? Mas a lei ordinária, ela precisa da maioria simples para ser aprovada, ou seja, de todos os deputados que estão presentes naquela sessão de discussão daquela lei, e a lei complementar precisa da maioria absoluta para ser aprovada. Ou seja, precisa o que eu me lembro de processo constitucional é que precisa da presença de todos os deputados, na verdade, a aprovação, o voto favorável de todos os deputados ali da Câmara para que a lei complementar passe. Então, percebe que a lei complementar tem um quórum maior, ou seja, portanto, os tributos específicos que precisam ser aumentados por lei complementar, que precisam de lei complementar para ser aumentados, são tributos mais importantes, perfeito? Do que aqueles que podem ser instituídos ou aumentados por lei ordinária. Então, eu criei não, né? Eu vi na internet até esse acróstico aqui, certo? Chamado GSIR, para que você, na hora da prova, possa lembrar quais são esses tributos específicos que precisam de lei complementar para serem aumentados. Então, G, grandes fortunas. Grandes fortunas é o IGF, tá? Imposto sobre grandes fortunas. E, empréstimos compulsórios. CR, certo? O C aqui e o R no final, contribuições residuais. E o IR, impostos residuais. Então, uma palavrinha para você lembrar na hora da prova, para saber quais tributos são um pouco mais frescos e precisam realmente da lei complementar para serem instituídos ou majorados, tá? Uma observação importante que a gente vê muito na hora da prova é o seguinte, que as medidas provisórias, para quem não sabe, medidas provisórias são um ato, digamos assim, quase que emergencial, de urgência, feito pelo Poder Executivo, tá? Então, que as medidas provisórias, elas também podem ser utilizadas para instituir ou para aumentar um tributo, perfeito? As medidas provisórias. Mas essas medidas provisórias, elas não se aplicam ao GSIR. Ou seja, todos aqueles tributos que precisam de lei complementar para serem instituídos ou majorados, não podem ser instituídos ou majorados por medida provisória. Perfeito? Só os que podem ser instituídos ou majorados por lei ordinária. Tá? Então, essa aí é a medida provisória. Ô, Luana, pode falar. Bom dia. Essa Bom dia. questão da medida provisória, tem na Constituição algum artigo sobre isso ou é entendimento? Tem um artigo sim, mas é um artigo que não fala especificamente que medida provisória pode aumentar tributo. É o seguinte, medida provisória, em regra, ela pode servir como lei ordinária, perfeita? Em regra, ela pode servir como lei ordinária, mas tem um artigo, eu não sei se é na Constituição, eu vou achar para ti, tá? No final da aula eu acho, prometo, me manda no WhatsApp que eu acho. Mas é um artigo, eu não sei se é específico no artigo, numa lei que fala só sobre medida provisória, ela diz que medida provisória pode tomar o papel de lei ordinária, mas não pode tomar o papel de lei complementar, entendeu? Então, é meio que uma aplicação por analogia, tá? O que ele está basicamente dizendo aqui é só que a medida provisória, essa aplicação por analogia deixa a gente a entender que medida provisória pode instituir ou majorar tributo por lei ordinária e não pode instituir ou majorar tributo do GSIR aqui, tá? Que podem ser feitos apenas por lei complementar, perfeito? Então, eu acho o artigo para ti no final da aula, mas tem sim, tem um artigo que fala sobre isso, perfeito? Eu só não coloquei aqui no slide, tá? Beleza, então, vamos continuar aqui. E aí, pessoal, uma coisa que eu ia falar com vocês. Como tudo do nosso direito, qualquer lei, qualquer norma, costume, princípio, o que for, tudo é relativizado. Tudo do direito tem exceção. Se é o próprio direito à vida tem exceção, imagina os princípios, certo? Imagina os princípios. Então, o princípio da legalidade, ele também tem exceções. E é isso que eu vou tratar com vocês agora. São as exceções ao princípio da legalidade. Então, especificamente sobre essas 6 rúbricas, esses 6 tributos, quais sejam
II, Imposto sobre Exportação, IE, Imposto sobre Exportação, IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, o CID, que quem viu o GED sobre contribuições sociais vai entender que é a contribuição de intervenção no domínio econômico para financiar o transporte de combustíveis, tá? Se você não souber o que é, pode só memorizar o nome, que dá no mesmo jeito, tá? Então, o CID combustíveis e o ICMS combustível. Então, em relação a essas 6 específicos, a esses 6 tributos, tá? A esses 6 tributos, a gente pode mexer neles sem a necessidade de lei. Perfeito? A gente pode mexer sem a necessidade de lei. Especificamente em relação a esses 4, o II, o IE, o IPI e o IOF, cabe essa regra que diz que as alíquotas podem ser reduzidas ou majoradas por decreto presidencial. A gente vai ver também nas questões que esse decreto presidencial é chamado de ato do Poder Executivo, tá? Então, ato do Poder Executivo, na questão, significa decreto presidencial, e decreto presidencial significa ato do Poder Executivo, tá? Se você ler isso na questão, você vai entender. Então, em relação ao II, ao IE, ao IPI e ao IOF, as suas alíquotas podem ser reduzidas ou majoradas, ou seja, o imposto pode descer ou pode aumentar, pode diminuir ou pode aumentar por decreto presidencial. Perfeito? Basta que o nosso presidente decida amanhã assinar um decreto majorando o IPI e o IOF, por exemplo, como a gente viu que ele fez, e eu vou tratar isso com vocês no próximo slide, e amanhã essa alíquota está aumentada, perfeito? Em relação ao CID combustível, certo? As contribuições de intervenção no domínio econômico combustível, a alíquota do CID combustível, ela pode ser reduzida apenas. Perceba, não é majorada, ela pode ser apenas reduzida por decreto presidencial, perfeito? Então, ela pode ser reduzida por decreto presidencial. Em relação ao ICMS combustível, a alíquota pode ser reduzida ou majorada, assim como os impostos aqui acima, mas não por decreto presidencial, por algo mais simples ainda, pelo próprio Estado. Perfeito? Pelo próprio Estado. Eu botei o nome aqui do CONFAZ, porque é o nome técnico do conselho que faz, de fato, essa redução ou essa majoração da alíquota do ICMS combustível. Significa Conselho Nacional de Políticas Fazendárias. É algum nomezinho assim, perfeito? É um órgão estadual, tá? Que é atrelado ao Estado, e que eles podem, de fato, fazer aí a redução ou a majoração da alíquota do ICMS combustível, tá? Então, de fato, pessoal, é uma decoreba chata. É uma decoreba chata. Perfeito? Mas é algo que a gente precisa saber para a prova. Então, princípio da legalidade. Em regra, todos os tributos precisam ser, para serem instituídos ou majorados, devem ser feitos por lei, com exceção a esses 6. Perfeito? Em relação a esses 4, eles podem ser reduzidos ou majorados por decreto presidencial. Em relação ao CID combustível, só reduzida por decreto presidencial. E em relação ao ICMS combustível, reduzida ou majorada pelo Estado. Tá? Então, só para que vocês decorem de fato, e realmente tem que decorar esses 6 exemplos aqui de exceção ao princípio da legalidade. E aí, gente, só para vocês não ficarem completamente desentendidos do porquê, nada dentro da nossa Constituição é aleatório, certo? Não é que o legislador viu aí essas 6 rúbricas aí, esses 6 tributos e falou, não, vou aqui decidir que eles são uma exceção ao princípio da legalidade. Não. Esses 6 tributos, eles são tributos extrafiscais. Quem aqui lembra do que são os tributos extrafiscais? A gente tratou quando a gente falou sobre a classificação dos tributos, certo? Tributos extrafiscais são aqueles que servem para intervir na economia, ou seja, para estimular ou desestimular um setor da economia. O exemplo que eu dei lá naquela aula, um tempo atrás, no início do semestre, é sobre aquele imposto do pecado. Não sei se vocês lembram. Vamos supor que o governo percebe que tem muito cigarro dentro aí na população brasileira. O povo está fumando muito cigarro. O que é que ela faz? Ela aumenta consideravelmente a alíquota do imposto sobre algum insumo do cigarro, por exemplo, o tabaco ou a seda do cigarro, perfeito? Com isso, as empresas, as indústrias de cigarro vão ser obrigadas a fabricar menos cigarro, exatamente para manter ainda aí um bom faturamento, certo? Um bom lucro. E, portanto, a população vai ter menos acesso ao cigarro, perfeito? Então, percebe que foi uma decisão estratégica do governo para que as pessoas tenham menos acesso ao cigarro. E esses 6 tributos aqui, eles são tributos extrafiscais, tributos que servem para que a gente
servem para intervir na economia. E o sentido é que o sentido do Poder Executivo ter a condição de mexer nesses tributos, por decreto, no caso, né, que é algo muito mais rápido do que uma lei, é para que ele possa, como eu disse, agir de forma rápida, agir de forma ágil, para que ele possa intervir rapidamente dentro de um segmento da economia, incentivando esse segmento ou desestimulando esse segmento. Perfeito? Então, por enquanto dá certo. O nome dos 4 primeiros, tá? Imposto sobre importação, imposto sobre exportação, imposto sobre produtos industrializados e imposto sobre operações financeiras, tá? Toda vez que você importa alguma coisa, você paga I. Toda vez que você exporta algo, você paga IE. Toda vez que você dentro da sua indústria, você produz um produto, IPI. Toda vez que você converte dólar para reais, ou converte reais para dólar, ou seja, transações cambiárias, você paga IOF, tá? Ou quando você paga cartão de crédito, você paga IOF em cima disso também, tá? Então, só para entender. Mas está na internet também, tá? Então, eu sei que o princípio da legalidade, pessoal, é um pouco longo, tá? Não se preocupem, não vai ser assim a aula toda, não vai ser uma aula, senão seria uma aula de 4 horas, tá? E ninguém está aqui ninguém tem disponibilidade de 4 horas. Foi só... porque, de fato, o princípio da legalidade, ele é muito importante, tá bom? Então, por isso que a gente ficou um pouco mais de tempo nele. E aí, por último, só para finalizar, a última coisa sobre o princípio da legalidade, tá? Eu prometo, antes da gente passar para o próximo, e aí os outros são um pouco mais rápidos, perfeito? É que às vezes a gente imagina, a gente vê muitas leis e normas sendo aplicadas na prática, mas a gente não vê muitos princípios sendo aplicados na prática. E eu trago para vocês aqui um exemplo de aplicação do princípio da legalidade, não só um exemplo de aplicação, como um exemplo muito atual. Isso aqui foi há 2 dias atrás, certo? Hoje é dia 24 de maio, esse decreto presidencial foi publicado dia 22 de maio e entrou em vigor ontem, literalmente ontem, dia 23, perfeito? Então, 2 dias atrás foi publicado o decreto 12.466 de 2025 e ele aumentou, quase que triplicou a alíquota de IOF. Então, se você estava aí pensando em converter seus reais para euro, para dólar, certo? Vai ficar mais caro, tá? A alíquota de IOF ficou aí 3 vezes mais caro, aumentou de 1,6% para 3, não sei quantos, 90%, tá? Então, percebam, foi feito por decreto, ou seja, a alíquota do IOF aumentou por decreto. E perceba que a alíquota do IOF é uma exceção ao princípio da legalidade. Então, o que aconteceu aqui não foi nem a aplicação do princípio da legalidade, foi uma aplicação da exceção ao princípio da legalidade, tá? Isso foi há 2 dias atrás, tá bom? Então, só para que vocês aí entendam aí, vejam isso na prática. O próximo, pessoal, é o princípio da isonomia. Isso é um princípio muito fácil de entender, porque é um princípio que a gente vê ao longo de todo o nosso curso de direito. E a gente viu também, principalmente no estudo dos direitos humanos. Então, artigo 150 é vedado aos entes federativos instituir tratamento desigual entre contribuintes em situação equivalente, proibindo distinções com base na ocupação profissional ou função exercida, independentemente da natureza dos rendimentos, títulos ou direitos. Em resumo, pessoal, o princípio da isonomia, ele é uma aplicação muito subjetiva do direito tributário, tá? Vai depender muito do caso concreto. Mas se você se deparar com alguma questão sobre o princípio da isonomia e for resolver, esteja sempre, e você vai acertar se você estiver sempre com essa frase aqui na cabeça, que é o seguinte, é aquela frase que a gente aprende em direito constitucional, aprende em direitos humanos, Estado e direito fundamental, aquela matéria lá. A gente aprende que a gente deve tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade, tá? É basicamente isso. Se a gente fizer a questão com isso em mente, a gente vai acertar. O que seria, pessoal, um descumprimento a esse princípio da isonomia? Seria um Estado, ele conceder benefícios fiscais, eu estou lendo daqui, tá? Conceder benefícios fiscais, como redução de ICMS, apenas para empresas da capital, enquanto empresas do interior, em situação semelhante, não recebem o mesmo benefício. Tá bom? Então, basicamente assim, ele dá um benefício fiscal para uma empresa grande que gera muito dinheiro para o Estado e não dá esse mesmo benefício fiscal para uma empresa que trata do mesmo assunto, da mesma, digamos aí, da mesma atividade empresarial no interior, só porque ela não gera tanta renda para o Estado. Então, ele favorece a empresa grande e meio que deixa de lado a empresa pequena. Isso é o descumprimento do princípio da isonomia. Mas o que seria o cumprimento do princípio da isonomia? Seria, por exemplo, um tratamento favorecido para ME e EPP, microempresa e empresa de pequeno porte, como acesso ao Simples Nacional. Simples Nacional, para quem não sabe, é um regime tributário
que você adota dentro da sua empresa para que você pague menos, em regra, pelo menos, você pague menos tributos, tá? Então, percebe que o cumprimento do princípio da isonomia, a gente está tratando os desiguais como desiguais na medida das suas desigualdades, perfeito? Então, o que seria, de forma bem resumida, o que seria o cumprimento do princípio da isonomia? Favorecer o pequenininho e deixar o grande da forma como está. O que seria o descumprimento do princípio da isonomia? Favorecer o grande e escantear o pequenininho. No caso, eu trato de empresa, contribuinte, o que seja, tá? Só para vocês terem isso em mente quando se tratar de princípio da isonomia, tá bom? Então, nenhuma dúvida, a gente vai aí para frente. Princípio da capacidade contributiva, tá? Percebam que o princípio da capacidade contributiva, agora ele não está mais no artigo 150, ele está no 145, inciso 1º da nossa Constituição. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Ele está basicamente dizendo que os impostos, eles deverão sempre pensar na capacidade econômica do contribuinte, o quanto que esse contribuinte tem exatamente para contribuir, perfeito? E eu botei até aqui VID GED 6, porque a gente trata especificamente sobre isso no nosso GED de número 6, que já está lá no YouTube, que é o nosso GED que trata sobre os impostos e as taxas, tá bom? Lá a gente aprende sobre os impostos graduados, são aqueles que vão variar proporcionalmente à capacidade contributiva a capacidade econômica do contribuinte. Na medida que a minha renda, ela aumenta, ou seja, quanto eu recebo por mês, o valor do imposto que eu vou pagar também aumenta. Esse exemplo principal, o exemplo mais, assim, claro que isso se aplica, é o imposto de renda, não é? Quem recebe mais por mês, paga mais por mês. Quem recebe menos por mês, paga menos por mês, ou até nem paga imposto de renda. Perfeito? Então, é uma aplicação bem lógica e bem prática do princípio da capacidade contributiva, tá? E um detalhe muito importante, só para a gente não sair desse princípio, não tratando dele, é que o STF, recentemente não sei, mas esse entendimento ainda está vigente, ele diz que também é aplicável, ou seja, o princípio da capacidade contributiva também é aplicável a outras espécies tributárias, ou seja, não só o imposto, mas outras espécies tributárias, as taxas, as contribuições de melhoria, tá? Então, se você vê uma questão falando que capacidade contributiva só é aplicada aos impostos, tá errado, mesmo que no artigo 145 diga que os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo capacidade econômica, certo? Os impostos, mas o STF diz que também é aplicável a outras espécies tributárias, tá? Taxas, contribuições de melhoria, contribuições especiais, etc. Tá bom? Então, só para a gente deixar isso claro. O próximo, gente, esse é um princípio muito importante, é o princípio da irretroatividade. Por que ele é muito importante em prova? Por que ele cai muito em concurso? Porque ele é difícil, tá? Porque é um princípio difícil de entender e é um princípio que vai tentar fazer você errar na prova, tá? Então, é um princípio difícil. Vamos lá. Prestem atenção, tá bom? Se você não entender também no vídeo gravado, se você estiver assistindo o vídeo gravado, volte aí e entenda novamente. Ou me mande mensagem no WhatsApp que a gente desenrola, tá? Então, ó, artigo 150. É vedado aos entes federativos cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei em que os houver instituído ou aumentado. Se você leu e não entendeu nada, é muito comum, tá? É normal. A intenção do legislador é exatamente essa, para que você erre e para que você pague a mais, tá? Então, se você não entendeu, é comum. Mas eu sinto que quando a gente bota em desenho ou em formato que não seja de texto, algum elemento visual, a gente aprende muito melhor. Então, eu vou formar aqui uma rápida história hipotética, tá, para vocês, só para que a gente entenda de fato o que é esse princípio da irretroatividade, o que é a regra geral desse princípio da irretroatividade, perfeito? Então, vamos supor que bem aqui nesse fato gerador, tá, Caleb, eu recebo uma renda mensal, tá bom? Recebo uma renda mensal e eu devo pagar o imposto de renda de 20% em cima da minha renda mensal. Botei aqui um número hipotético, de 20% em cima da minha renda mensal. Vamos supor que esse fato gerador seja no dia 1º de janeiro de 2025, tá? Então, estamos aqui bem no início. Fica até fácil de entender. Estamos bem no início. 1º de janeiro deste ano, de 2025, eu recebi uma renda mensal e eu devo pagar o imposto de renda de 20%. Lembrando, pessoal, que imposto de renda se paga só no final do ano, tá? Final, dezembro ali, tá certo? Então, vamos só lembrar disso. Então, imposto de renda
só lá no final do ano ou no início do próximo, mas para que fique didático aqui o exemplo, vamos supor que o imposto de renda pague só no último dia do ano, tá? Dia 31 de dezembro. O Estado aí vem cobrar o Estado não, a União vem cobrar aí o imposto de renda. Então, dia 1º de janeiro de 2025, eu estava recebendo renda e estava pagando, e estava devendo aí 20% do imposto de renda, perfeito? Aí vem essa lei, vem essa nova lei. Em março de 2025, depois de janeiro, claro, em março de 2025, vem essa lei que aumenta a alíquota do imposto de renda para 25%. Agora, não mais 20%, como eu estava acostumado a pagar. Em março, ela aumenta essa alíquota para 25%. Perfeito? Aí passa em março, abril, maio, junho, julho, até dezembro. Chega em dezembro, chega também aqui, ó. Chega em dezembro, no final do ano, vem a União me cobrar esse imposto de renda. E aí ela quer me cobrar ela quer me cobrar 25%, que é em relação a essa nova lei. Ela quer me cobrar 25% em relação a todo o meu período, todo o meu ano, inclusive de janeiro de 2025, em que na época era de 20%, perfeito? O princípio da irretroatividade, pessoal, ele lembra que princípio é uma forma de evitar abuso de poder, é uma parede, digamos aí, que quase que invisível, para que o legislador não extrapole né, a sua atuação. Então, o princípio da irretroatividade, nesse exemplo, ele vai servir para evitar que o legislador ele cobre esse valor de 25% para um fato gerador que, na época, em janeiro de 2025, era 20% e não 25%. Perfeito? O que ele está dizendo aqui é que não é vedado aos entes federativos cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Nesse caso foi aumentado, tá? Porque aumentou a alíquota do imposto de renda. Perfeito? Então, pessoal, essa é a regra geral do princípio da irretroatividade. Não pode o ente federativo, tá? Não pode ele cobrar o tributo em relação a um fato anterior, a um fato gerador anterior a uma lei que aumentou ou instituiu um novo tributo. Perfeito? Então, quando for no final desse ano, em relação a janeiro e fevereiro, né? Porque a lei começou a sua vigência em março, em relação a janeiro e fevereiro, eu vou pagar 20% de imposto de renda e não os 25% como a União estava querendo, tá? Ana Virgínia. Seria referente só ao período após a vigência da lei, então, antes de março, como, por exemplo, seria de 20%. Perfeito, exato. Por quê? Porque depois da instituição dessa lei, teriam novos fatos geradores. É só porque eu não coloquei o nome fato gerador aqui. Mas percebe, depois de março, em abril eu também não recebi renda, então pratiquei um fato gerador. Em maio eu não recebi renda, então pratiquei um fato gerador. E percebe que agora esses fatos geradores estão posteriores a essa lei que aumentou esse tributo, tá entendendo? Então, é exatamente por isso que esse princípio da irretroatividade ele existe, para que essa cobrança do ente federativo não alcance os fatos geradores anteriores a essa lei, tá? Todo mundo entendeu? Só para a gente poder avançar para as exceções, e aí as exceções são, acho, mais importantes do que a regra geral. São duas. Se todo mundo tiver entendido, vamos então avançar, tá? Show. Beleza. Primeira exceção ao princípio da irretroatividade, tá? É em relação à lei interpretativa. Uma lei que ela vem não para instituir e nem para majorar tributos. Ela vem apenas para interpretar uma norma, tá? Então, eu sei que no nosso exemplo anterior, eu comecei aqui do fato gerador, tá? Eu comecei do fato gerador, mas vamos começar aqui agora, ó, dessa lei aqui, tá? Então, o nosso exemplo começa aqui em março de 2025, nessa lei aqui, perfeito? Nessa lei aqui. Historinha, tá? Vamos supor que na época que em março de 2025, antes de março de 2025, se pagava 15% de ITCMD. Se você não sabe, ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes ou Doações. Por exemplo, se eu vou receber uma herança, eu pago ITCMD. Se eu for doar algum bem ou alguma suma em dinheiro para alguém, eu pago ITCMD. Perfeito? Só para que vocês entendam exatamente do que se trata, o que é o fato gerador do ITCMD. Tá? Então, em março de 2025, vem uma lei que aumenta esse ITCMD de 15% para o que a população achou ser 20%. Então, março de 2025, lei aumenta ITCMD de 15% para 20%. Mas dentro dessa lei, digamos aí, lei ordinária número de 2025, tá? Dentro dessa lei,
tem escrito exatamente isso aqui que eu coloquei no exemplo abaixo. Ó. Diz que o novo valor de ITCMD será de 20%, 20% dentro dos algarismos. Mas quando ele escreve por extenso, ele escreve 25%. 25%. Então, da forma numeral, ele escreve 20%, isso dentro dessa lei, tá? Lei ordinária número tal. Na forma numeral, ele escreve 20%, mas por extenso, ele escreve 25%, tá? E aí o tempo passa. Essa lei é publicada, ninguém percebe o erro, foi um erro mesmo do legislador, acontece, foi um erro, tá? Esse tempo passa, etc. Vão sendo praticados fatos geradores, ou seja, gente vai morrendo, gente vai recebendo herança, gente vai doando, e essas pessoas estão aí pagando esse ITCMD de 20%, ou achando que estão devendo o ITCMD de 20%, tá? Porque eles olharam aqui a lei, viram que é de 20%, desconsideraram o que está escrito por extenso, né, porque é um número maior, e estão aí achando que estão devendo 20%. Aí, em novembro de 2025, vem aí os legisladores, tá? Se juntam novamente e lançam uma nova lei. Agora, não é uma nova lei que institui essa lei de março de 2025, mas é uma lei que ela interpreta. Então, você perceba, essa lei de novembro de 2025, ela não está instituindo nenhum tributo, ela não está majorando nenhum tributo, ela está apenas interpretando né, preenchendo lacunas da lei de março de 2025. E aí vem a lei que interpreta de novembro de 2025 e diz, pessoal, desculpa, a gente errou, na verdade, não é 20% o valor novo de ITCMD, é 25%. Aqui, onde está escrito 20, onde está escrito em números 20%, era para estar escrito 25%. Perfeito? A gente errou, perdão. É uma lei que apenas interpreta. Perfeito? Quando chega o fisco em dezembro de 2025 e vai cobrar os tributos, perfeito? Aí por isso que é uma exceção ao princípio da irretroatividade. Se fosse aplicar a regra geral, o que acontecia? Ele não alcançava os fatos geradores anteriores a essa lei aqui, de novembro de 2025, certo? Mas como é uma lei apenas interpretativa, e essa é exatamente a exceção, ele alcança, sim, os fatos geradores anteriores, entendeu? Então, essas pessoas que estavam pagando, que estavam pensando que iriam pagar ITCMD de 20% e praticando fatos geradores, agora eles devem pagar 25% e não mais 20%. Percebe que isso só acontece porque isso é uma lei interpretativa, tá? Se fosse uma lei nova que instituiu de novo o ITCMD, que majorou de novo o ITCMD, aí realmente os tributos a serem cobrados em dezembro não se aplicaria aos fatos geradores anteriores a ela. Mas como é uma lei apenas meramente interpretativa, alcança sim os fatos geradores. Perfeito? Então, o primeiro exemplo é esse. Primeira exceção, melhor dizendo, é essa, lei interpretativa. E a segunda e última exceção do princípio da irretroatividade, ela é bem simples. É a lei mais benéfica para infrações não julgadas. Então, tem alguns detalhes que a gente tem que analisar dentro dessa frase, tá? Primeiro, tem que ser uma lei mais benéfica. Para o quê? Para infrações, tá? Então, tem que ter uma lei mais benéfica para infrações. Benéfica para quem? Para o contribuinte, óbvio. E tem que levar em consideração infrações não julgadas, tá? Então tem que ter uma lei mais benéfica e tem que levar em consideração infrações não julgadas. Cumprindo esses dois requisitos, aplica-se essa exceção ao princípio da irretroatividade. E aí eu vou botar aqui a historinha, certo? O exemplo para vocês compreenderem melhor. É o seguinte, vamos supor que em janeiro de 2025 eu tenho uma empresa, tá? É a Garrafa LTDA, perfeito? Eu tenho essa empresa, Garrafa LTDA. E dentro dessa empresa, a gente descumpriu uma obrigação acessória. A gente descumpriu uma obrigação acessória. Lembram, nas nossas primeiras aulas, que existem essas obrigações acessórias, são diferentes das obrigações tributárias principais, tá? Então, a gente descumpriu a obrigação acessória. Por exemplo, a gente não emitiu uma nota fiscal que deveria ter sido emitida. A gente não emitiu essa nota fiscal. A gente foi autuado e foi multado no valor de R$1.000. Isso foi em janeiro de 2025. Minha empresa, Garrafa LTDA, por não ter emitido nota fiscal, foi autuado no valor de R$1.000. Tá bom? Obviamente, eu não vou simplesmente pagar esse valor. Tem todo um processo administrativo em que eu vou me defender, em que eu vou em que vão me condenar, em que eu posso entrar com recurso, certo? Então tem todo esse processo. E aí, dentro ainda, enquanto esse processo ainda estava tramitando, tá dentro aí do processo administrativo, do contencioso administrativo, que chama, em março de 2025,
vem uma nova lei, agora que ela diminui o valor dessa multa para R$ 500. Vem uma lei que diz agora o seguinte, ó, pessoal, a multa de não emissão de nota fiscal agora não é mais de R$ 1.000, é de R$ 500. Ou seja, uma lei favorável ao contribuinte, tá? É uma multa agora de R$ 500. Perfeito, isso foi março de 2025. Vai passando o tempo, essa infração vai ser julgada, perfeito. Aí, em dezembro de 2025, essa infração é julgada. E julgada de forma desfavorável a mim. Que diz o seguinte: não, de fato, você tem que pagar essa multa. Tem que pagar essa multa. Se a gente fosse aplicar, vou falar a mesma coisa que eu falei na lei interpretativa. Se a gente fosse aplicar a regra geral do princípio da irretroatividade, a que valor a gente seria condenado? A gente seria condenado ao valor de R$ 1.000, perfeito? Porque essa infração está levando em consideração um fato gerador que a gente praticou antes da lei que diminui o valor dessa multa, perfeito? Mas como se trata, e prestem atenção, como se trata de uma lei mais benéfica para o contribuinte em relação a infrações não julgadas, tá? Aí se aplica a exceção ao princípio da irretroatividade. Se aplica o exemplo que diz que, de fato, vai se aplicar como o fato gerador foi praticado em janeiro de 2025, mas como após esse fato gerador, em março de 2025, essa multa foi diminuída para R$ 500, eu sou condenado a pagar o valor de R$ 500 e não mais de R$ 1.000. Perfeito? É parecido, pessoal, como se fosse com aquele princípio do direito penal, que fala sobre a norma mais benéfica. Se tiver uma norma mais benéfica ao réu, aplica-se a norma mais benéfica, etc. Enfim, é algo muito parecido. Claro que dentro do direito tributário não tem nada a ver, mas levem isso em consideração quando estiverem fazendo as questões, perfeito? Então, essa é a segunda e última exceção. Tem que ser uma lei mais benéfica para o contribuinte, tá? E tem que levar em consideração infrações não julgadas, tá bom? Perfeito? Então, por enquanto, o princípio da irretroatividade, ok? Porque é importante a gente saber isso para a prova, tá? Então, como ninguém se pronunciou, vamos seguir aqui. E esse é outro princípio, tá em sequência, né? É outro princípio muito importante. Talvez de todos os princípios, talvez perdendo só para o princípio da legalidade, mas de todos os princípios, esse seja o princípio que mais cai. E, novamente, por que mais cai? Porque é difícil, porque questão de concurso é traiçoeira, quer fazer você errar, tá? Então, a gente não vai ver muita questão sobre o princípio da isonomia, porque é um princípio fácil, mas princípio da irretroatividade e princípio da anterioridade são questões que caem demais, porque tem várias exceções, tem vários detalhezinhos que a gente tem que memorizar, e é memorizar mesmo, tá? Eu digo logo, não tem que aprender, não, tem que memorizar, infelizmente, tem que memorizar, tá? Então, vamos lá. Princípio da anterioridade, presta atenção. É vedado aos entes federativos o quê? Cobrar tributos. A linha B. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, e só um detalhe, pessoal, exercício financeiro, leia-se ano, tá? Então, no mesmo ano em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, e antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Novamente, a intenção é fazer a gente não entender, para que a gente erre no pagamento dos nossos tributos e o Estado acabe podendo nos multar e receber um valor a mais, tá? Então, essa é a intenção. Detalhe também importante, tá? A linha B, a gente vai chamar de anterioridade anual, tá bom? Então, não pode um ente federativo cobrar tributo no mesmo ano em que publicou uma lei que majora ou que cria um novo tributo. A gente vai chamar de anterioridade anual. Não pode os entes federativos cobrarem tributos antes de decorridos 90 dias da data em que foi publicada a lei que majorou ou que criou um novo tributo. A gente vai chamar de anterioridade nonagesimal. Perfeito? Só para vocês entenderem, então. Vou dar um resumão e uma tentativa de simplificada no que significa essas duas alíneas aqui. Tá bom? Em regra, todos os tributos que são instituídos, ou seja, criados ou majorados, ou seja, aumentados, terem sua alíquota aumentada,
precisam obrigatoriamente respeitar a anterioridade anual em conjunto com a anterioridade nonagesimal. Perfeito? Em conjunto com a anterioridade nonagesimal. O que quer dizer a anterioridade anual? Quer dizer o seguinte: no momento em que eu publico um novo tributo, uma lei que institui um novo tributo, ou uma lei que majora um novo tributo, essa lei não pode ter efeitos no mesmo ano em que eu publiquei. Então, se eu publiquei essa lei em 2024, ela só pode ter efeitos em 2025. Se eu publiquei essa lei em 2025, ela só pode começar a ter efeitos em 2026. Perfeito? E, além disso, ela tem que respeitar outra anterioridade, que é a nonagesimal, que está aqui na linha, como eu disse, está na linha C, que é o seguinte: no momento em que eu publico uma nova lei, em que institui um tributo ou que majora um tributo, não só eu não posso, não só essa lei não pode surtir efeitos no mesmo ano, como, como antes de 90 dias. Como antes de 90 dias, tá? Pode ter ficado um pouco confuso, mas agora eu vou tratar de um exemplo com vocês, tá? E não só a anterioridade anual, como a anterioridade nonagesimal, elas vão se aplicar em conjunto, mas sempre se aplica o que tiver mais distante. A intenção do princípio da anterioridade, novamente, princípio, evitar abuso de poder. A intenção do princípio da anterioridade é dar um tempo de fôlego, dar um tempo de respiro para o contribuinte, que viu essa nova lei sendo publicada e que consegue se organizar dentro da empresa dele para que ele possa avisar os contadores, falar para as pessoas que o tributo tem que ser, agora é um novo tributo, ou que ele tem que ser pago não mais com essa alíquota menor, mas com essa alíquota maior. É um tempo em que os contribuintes vão se organizar. Por isso que existe esse princípio da anterioridade, certo? E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Lembrando, os dois, tanto a anual quanto a nonagesimal, precisam ser aplicadas ao mesmo tempo, e sempre se aplica o que for mais longe, ou seja, o que der mais tempo para o contribuinte pensar, perfeito? Vamos supor, 1º de março, 1º de março de 2025, é publicada uma lei que majora algum tributo. Não vou nem botar aqui o nome, porque não precisa, mas é uma lei que majora algum tributo, perfeito? Vão aplicar a anterioridade anual. Quando que esse tributo vai começar a ter efeitos? Se eu publiquei em 1º de março, no próximo ano, ou seja, 1º de janeiro de 2026. Perfeito? E se eu fosse aplicar só a anterioridade nonagesimal? Se eu publiquei em março, o que são 90 dias para frente de março? São 3 meses, né? Então, 1, 2, 3 seria 1º de junho. Perfeito? 1º de junho. O que está mais longe? O que deu mais tempo para o contribuinte pensar? De março até junho ou de março até 1º de janeiro do outro ano? Claro que de março até 1º de janeiro do outro ano. Então, quando que essa lei vai ter efeitos? Só em 1º de janeiro do outro ano. Tá? Então, esse foi o primeiro exemplo. Segundo exemplo, uma lei, ela foi publicada em dezembro de 2025. Uma lei, em dezembro de 2025, ela aumentou a alíquota, ou seja, majorou a alíquota desse mesmo tributo. Perfeito? Majorou a alíquota aí desse mesmo tributo, em 1º de dezembro de 2025. Vamos aplicar a anterioridade anual. Quando que ela deveria surtir, quando que a gente acha que ela deveria surtir seus efeitos? 1º de janeiro de 2026, perfeito? Como não pode no mesmo ano, 1º de janeiro de 2026. Se foi publicada em 1º de dezembro de 2025, ela, em tese, teria efeitos em 1º de janeiro de 2026, perfeito? Agora, aplicando a anterioridade nonagesimal, se ela foi publicada em 1º de dezembro de 2025, passados 90 dias, daria o quê? Daria 1º de março de 2026. O que dá, aí sempre pensa, o que dá mais tempo para o contribuinte respirar e se reorganizar? De 1º de dezembro, anterioridade anual, de 1º de dezembro a 1º de janeiro de 2026, ou anterioridade nonagesimal, de 1º de dezembro a 1º de março de 2026? Com certeza, 1º de dezembro a 1º de março de 2026. Então, quando que essa lei vai surtir efeitos? Ela foi publicada em 1º de dezembro. Quando que ela vai surtir efeitos? Só em 1º de março de 2026. Então, vocês entendem?
você sempre pensa nos dois exemplos, da anterioridade anual e da anterioridade nonagesimal, mas sempre se aplica o que der na regra geral, tá, pessoal? Isso é a regra geral, a gente vai tratar das exceções. Então, você sempre aplica os dois, mas você sempre vai dar a resposta no que der mais tempo para o contribuinte respirar, ou seja, o que for mais longe daquela data de publicação. Tá? Então, perceba, no primeiro exemplo, a gente aplicou só a anterioridade anual. No segundo exemplo, a gente já foi mais pelo lado da anterioridade nonagesimal, mas sempre levando as duas em consideração, tá? Então, isso é muito importante, isso é a regra geral do princípio da anterioridade, tá? Alguém não entendeu, tem alguma dúvida? Pode perguntar completamente à vontade, tá? Essa matéria eu tive muita dificuldade, não só quando eu aprendi ela a primeira vez no direito tributário, mas ainda quando eu comecei a ensinar ela semestre passado, meu primeiro semestre da monitoria desse ano ainda, né? Mas de tributário 1. Pois é, não fiz direito para isso. Completamente, entendo, né? É questão de cálculo. Mas entenda, Luana, você aplica os dois. Então, sempre que você vê uma questão, vão ter datas na questão, tá? Com certeza a questão vai dizer que a lei foi publicada na data tal. Se não for das exceções que eu vou tratar com vocês aqui agora, certo? Sempre aplica os dois. Quando que essa lei teria efeito aplicando a anterioridade anual? Aí escreve lá a data. Quando que essa lei teria efeito aplicando a anterioridade nonagesimal? Aí escreve lá a data. Qual dessas duas datas vai ficar mais longe para o contribuinte pensar? Ou seja, vai ter mais tempo de fôlego para o contribuinte? A data que for mais longe é a data da resposta, certo? É a data da questão. Pode dizer. Victor levantou a mão. A minha questão é, claro, essa anterioridade anual não necessariamente quer dizer que tem que ser um ano. Ou é só dizer não, pode ser nesse ano, vai ser no próximo. Exato. Não quer dizer que vai ser daqui a um ano, né? Tipo assim, foi publicado em março, só vai valer em março do outro ano. Não é. Quer dizer que não pode ser aplicado no mesmo ano. Então, se uma lei foi publicada em março, levando em consideração apenas a anterioridade anual, ela vai ter efeitos em 1º de janeiro do outro ano. É 1º de janeiro já. Por quê? Porque é no outro ano, é no outro exercício financeiro. Então, deu para entender? Por exemplo, não é um ano. Dia 30 de setembro desse ano vai ser criada uma lei instituindo um Perfeito. Ela vai ser publicada e a vigência vai ser a partir da data da publicação. Perfeito. Se eu contar 90 dias, vai dar 30 de dezembro. Aí teria 31 ainda. No dia 1º eu já poderia começar a cobrar isso. Perfeito, exato. Percebe que tu acabou de aplicar exatamente o que eu quero que vocês apliquem na questão. Se tu começou aplicando o princípio da anterioridade nonagesimal, né? De setembro até dezembro, né? São 90 dias, perfeito? E aí depois tu aplicou a anterioridade anual, de setembro até 1º de janeiro do próximo ano. Qual que ficou mais longe pro contribuinte? Mesmo sendo um valor pequeno, eu entendo, mesmo sendo 2 dias. Mas qual deu mais tempo de fôlego pro contribuinte? 30 de dezembro ou 1º de janeiro? 1º. 1º de janeiro, perfeito. Então, essa é a resposta, entendeu? Certo. Entendeu? Perfeito. Então, é isso. Esse é o exemplo sobre o princípio da anterioridade, tá? E eu amaria que fosse só isso, tá, pessoal? Eu realmente amaria que o princípio da anterioridade fosse só isso, seria muito mais fácil de explicar. Mas existem as exceções, tá certo? Existem as exceções, tá bom? E, de fato, gente, as exceções não vão querer aprender, entender, memorizem, escrevam no espelho, tá? Post-it no caderno, ou olhem, estudem pelos slides, tá? Mas as exceções são extremamente importantes para a gente realizar as questões, e são exceções fáceis, só precisa que a gente memorize, tá? Então, aqui é um exemplo onde não se aplica a anterioridade, tá? E aqui, gente, não é que é uma exceção ao princípio da anterioridade, não é uma relativização do princípio da anterioridade. Não se aplica a anterioridade que não existe. Por quê? O princípio da anterioridade, a regra geral, ela só vale quando eu instituo um novo tributo ou aumento um novo tributo. Nesses exemplos que eu vou falar para vocês, vocês não vão ver nenhum tributo sendo instituído e vocês não vão ver nenhum tributo sendo majorado também, certo? Vocês não vão ver. Então, nesse caso, não se aplica a anterioridade. Não é que é uma exceção, tá? Não se aplica de forma alguma, perfeito? Porque não houve instituição e não houve majoração, tá? Então, gente, novamente, decorem, infelizmente, é para decorar. Anotem, é para decorar. Não se aplica a anterioridade na antecipação de vencimento de algum tributo. Então,
chega o município e fala, gente, eu quero que o IPTU seja pago agora não dia 30 de dezembro, mas dia 25 de dezembro. Ele está só antecipando o vencimento, não se aplica a anterioridade. Vai valer a partir do dia que essa lei foi publicada. Segundo, na atualização monetária de algum tributo. Um tributo era R$ 100 em 1998. Obviamente que em 2025 vai ser um valor maior, mas não porque eu majorei a alíquota desse tributo. Simplesmente eu atualizei monetariamente ele, como tudo deve ser feito, certo? Vai de R$ 100, esse tributo vai de R$ 100 para, sei lá, R$ 1.000, né? Porque fez a atualização de quase de 27 anos. Então, é só uma atualização monetária, tá? Eu não tô majorando a alíquota, eu estou simplesmente atualizando monetariamente. Próximo. Na prorrogação do aumento ou redução da alíquota de algum tributo. Gente, esse exemplo aqui, eu nunca entendi ele fielmente, tá? Eu só sei que é a forma como está escrito na lei, na prorrogação do aumento. O que eu entendo desse exemplo é o seguinte: o governo disse que dia 30 de março ele ia diminuir a alíquota de um tributo. Aí depois ele disse que na verdade, não vai ser 30 de março, vai ser 30 de maio que eu vou diminuir a alíquota desse tributo. Pronto, foi a prorrogação do aumento, a prorrogação da redução da alíquota de algum tributo, tá? Mas, enfim, isso é para memorizar, tá? Próximo, na revogação de isenção. A gente só aprende sobre isenção em tributário 2, tá? Mas, se Deus quiser, eu vou estar com vocês também em tributário 2. Mas, na revogação de isenção, por exemplo, uma empresa, ela recebe uma isenção tributária, ela recebe um benefício fiscal porque ela está gerando emprego, ela recebe uma isenção, ela não precisa pagar um determinado tributo. Aí chega essa empresa e descumpre o contrato lá de benefício fiscal, chega o governo e revoga a isenção dela. De fato, tem aí um aumento do que ela pagaria de tributo. Antigamente ela pagaria 0, agora ela paga 100. Vamos supor, pagava 0, agora ela paga 100. Mas não porque majorou uma alíquota, simplesmente porque foi revogada uma isenção. E no último, na redução ou extinção de algum tributo. Aqui é óbvio, claro que não se aplica a anterioridade, porque isso é favorável ao contribuinte. Se eu estou reduzindo um tributo, ou seja, eu estou reduzindo uma alíquota e eu estou extinguindo algum tributo, isso vai ser muito favorável a um contribuinte. Então, nesse caso, não se aplica a anterioridade. No dia que publicar essa lei, imediatamente começa ela a ter efeitos, tá? Então percebam, são casos que não são exceção ao princípio da anterioridade. Não se aplica, porque em nenhum momento aqui se mexeu na instituição de um novo tributo ou na majoração de alguma alíquota, tá bom? Agora vamos para de fato, as exceções, tá? Vamos aqui. É o seguinte, não se aplica a anterioridade anual e nem a anterioridade nonagesimal. Quais são os exemplos? II, Imposto sobre Exportação, IE, Imposto sobre Exportação, IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, IEG, Imposto Extraordinário de Guerra, e os empréstimos compulsórios, especificamente em caso de guerra, seja externo ou iminente, ou calamidade pública. No caso de todos esses tributos aqui, todos, certo? Todos esses tributos que eu disse, a aplicação ela é imediata. No dia em que essa lei, instituindo o imposto extraordinário de guerra, aumentando a alíquota do II, instituindo o empréstimo compulsório em caso de guerra ou calamidade, aumentando a alíquota do IOF, a aplicação é imediata. Não vai se utilizar a anterioridade anual ou a anterioridade nonagesimal. No dia em que essa lei é publicada, no mesmo exato dia, começa a valer. Perfeito? Então, apenas nesses exemplos aqui. E aí, um detalhe, gente, só para a gente não errar besteira na hora da prova, tá? O empréstimo compulsório, nesse caso aqui, ele só vale para o caso... Lembra que a gente estudou sobre empréstimo compulsório? Quais são as hipóteses do empréstimo compulsório? Para a instituição de empréstimo compulsório? Lei complementar e tal, eu sei. Mas quais são as hipóteses? No caso de guerra externa ou iminente, no caso de calamidade pública que afete o país como um todo, e no caso de investimento urgente, tá? São as 3 hipóteses de empréstimo compulsório. Essa exceção se aplica só a 2 hipóteses de empréstimo compulsório, seja o empréstimo compulsório em caso de guerra iminente ou externa, e seja o empréstimo compulsório em caso de calamidade pública, perfeito? Caso de calamidade pública. Então, não se aplica nesses casos a anterioridade anual ou nonagesimal. II, IE, IOF, IEG
empréstimo compulsório em caso de guerra ou calamidade. No momento em que ela é publicada, a aplicação é imediata. Perfeito? Ela é imediata, tá? Só para que vocês entendam. Seguindo. Agora, nesse caso, não se aplica a anterioridade anual. Não se aplica a anterioridade anual. IPI, Imposto sobre Produto Industrializado. CS, Contribuições Sociais de Seguridade Social. Isso é muito importante. Existem só as contribuições sociais. E existem as contribuições sociais especificamente para financiarem a Seguridade Social. Isso a gente viu na nossa aula de contribuições especiais, tá? Então, especificamente em relação às contribuições sociais para financiamento da Seguridade Social, ou seja, da aposentadoria, etc., não se aplica a anterioridade anual. No caso do ICMS combustível, também não se aplica. No caso do CID combustíveis, também não se aplica. Contribuição de intervenção no domínio econômico para financiar o transporte de combustíveis. A gente viu também na nossa aula de contribuições especiais, percebe que estão todas aí ligadas. Nesses 4 exemplos aqui, não se aplica a anterioridade anual. Ou seja, eu não preciso nem, pessoal, trazer um exemplo para vocês. É só vocês levarem em consideração o seguinte: nesses 4 exemplos aqui, a aplicação, ela sempre, sem exceção, ocorrerá 90 dias após o aumento. Então, no dia em que vem uma nova lei de IPI, ou no dia que vem uma lei que majora a alíquota do IPI, ela sempre vai ter efeitos 90 dias após o aumento. Então, IPI, 1º de março foi publicada. Quando é que vai ter efeito? 1º de junho, certo? 1º de junho, porque, né, 90 dias, né? 90 dias, pronto, são 3 meses depois, tá? Então, é exatamente isso. Não vai se aplicar a anterioridade anual, vai sempre se aplicar a anterioridade nonagesimal, tá? Então, a aplicação desses 4 sempre vai ser 90 dias após o aumento. Perfeito? Próxima. São casos em que não se aplica a anterioridade nonagesimal. Ou seja, nesses 3 exemplos aqui, imposto de renda, mudança da base de cálculo do IPTU, que eu vou já explicar o que é, e mudança da base de cálculo de IPVA, que eu também vou já explicar o que é, a aplicação, ela sempre ocorrerá em 1º de janeiro do ano seguinte. Ou seja, se em 30 de dezembro, não vou nem botar 30 de dezembro, em 31, logo no último dia, o cara, ao invés do legislador tá no Réveillon, ele tá dentro do escritório dele, assinando uma lei para publicar, certo? Assinando uma lei para publicar. Se ele em 31 de dezembro, ele publicar uma lei majorando a alíquota do imposto de renda, dia 1º de janeiro, ou seja, horas depois, esta lei já surtirá efeitos. Essa lei já terá efeitos. Perfeito? Então, não se aplica os 90 dias, tal, não se aplica a anterioridade nonagesimal. Aqui sempre vai se aplicar apenas a anterioridade anual, tá bom? Então, só para explicar para vocês, imposto de renda, vocês já sabem o que é, né? Imposto sobre a renda da pessoa. A mudança da base de cálculo do IPTU é algo bem simples também, pessoal, só para entender, ó. Existe a alíquota, ela atua em cima da base de cálculo. A alíquota é a porcentagem e a base de cálculo é sobre o que essa porcentagem incide. Então, atualmente, no nosso município de Fortaleza, a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel, tá? Então, vamos supor que o imóvel que eu moro, o valor venal dele é de 300 mil reais e o valor de mercado, lembra, valor venal é diferente, valor venal existe especificamente para o cálculo de IPTU, certo? E valor de mercado do meu imóvel é de R$1 milhão, vamos supor, certo? Então, valor venal, 300 mil, valor do imóvel é de R$1 milhão. A base de cálculo do IPTU atualmente é do valor venal do meu imóvel. Então, vamos supor que o IPTU seja de 10%, incide 10% em cima do valor venal, que é de R$300 mil. No caso, eu pagaria R$30 mil de IPTU por ano, tá? Só para vocês entenderem. A mudança da base de cálculo seria dizer que agora esses 10% não se aplicam em cima do valor venal, mas se aplicam no valor de mercado do meu imóvel. Então, não mais se aplicando em cima dos 300 mil, mas se aplicando em cima dos 1 milhão, que é o valor de mercado. Perfeito? Obviamente, vai ser majorado. O que é maior? 10% em cima de 300 mil ou 10% em cima de 1 milhão? Claro que 10% em cima de 1 milhão, certo? Então, é em relação apenas à mudança da base de cálculo, perfeito? Do IPTU e do IPVA também.
tá? Do IPVA vale o mesmo, perfeito? Então, nesses três exemplos, não se aplica a anterioridade nonagesimal. A aplicação sempre vai ser em 1º de janeiro do ano seguinte. Imposto de renda, mudança de base de cálculo do IPTU, não é IPTU, é mudança de base de cálculo, perfeito? E mudança da base de cálculo do IPVA, certo? Existe essa tabela para mostrar para vocês, eu acho um pouco desorganizada, mas é uma tabela só condensada de tudo aqui que a gente falou, de todas as exceções. Se quiserem bater foto, print, fiquem à vontade, tá? Isso está no ABA também de vocês, lá na unidade, acho que 10 ou 9, se eu não me engano. Então, a unidade que fala sobre os princípios constitucionais. Então, só para mostrar aí para vocês essa grande tabela aqui, um pouco condensada sobre sobre as exceções, tá? Só para vocês entenderem exatamente como funciona, ok? Então, se você quiser bater o pente aqui, pode bater enquanto bebo água. É muita exceção mesmo. Mas é aquela coisa, gente, é decorar. É decorar, assim, tem que decorar, infelizmente. Tá? Vamos lá. Gente, aí isso aqui é só para vocês prestarem atenção. Isso aqui não precisa levar como regra geral, tá? Quando vocês tiverem, isso aqui é só uma dica, tá? Para vocês usarem quando vocês estiverem realizando questões sobre o princípio da anterioridade, tá certo? Só para vocês levarem isso em consideração. Na prática, uma lei que institui. Só antes, eu vou até voltar esse slide aqui, só para vocês terem algo em mente, tá? O princípio da anterioridade, ele é uma forma, se você for pensar, ele é uma forma de aplicação analógica da Novatio Legis, que a gente aprendeu lá no primeiro semestre, em quem é do currículo novo IED, né? Eu já ia falar imposto. Introdução ao estudo do direito. Não lembro não o que significa essa disciplina, mas lá nessa disciplina, na introdução ao estudo do direito, a gente aprendeu sobre a Novatio Legis. Lembra que a gente estudou sobre a LINDB, as leis de introdução às normas brasileiras? A gente estudou sobre a LINDB, né? No primeiríssimo artigo da LINDB, a gente viu que as leis só vão ter vigências 45 dias, só vai ter vigência 45 dias após a sua publicação. É o tempo que a pessoa vai pensar e tal. Então, percebam, o princípio da anterioridade é exatamente a Novatio Legis, só que do direito tributário. Em nenhum momento ele fala isso, mas é o que acontece, certo? A lógica da Novatio Legis é exatamente dar um tempo da pessoa estudar essa lei e se organizar para cumprir essa lei. E o princípio, né, assim, a lógica do princípio da anterioridade é fazer com que o contribuinte também se organize e pense sobre a aplicação dessa lei, não é mesmo? Então, a gente trata do seguinte: a lei isso é importante para vocês realizarem questões. Se eu não me engano, tem 1 ou 2 questões específicas, até na nossa revisão, que tratam desse exemplo aqui, que é casca de banana, é pegadinha, feito para você errar, que é o seguinte: a lei que institui ou majora o tributo, ela deve ser específica quanto à data que entrará em vigor, ela deve ser específica. Caso essa lei nova ela não seja específica, aplica-se a regra do artigo 1º da LINDB, que é a Novatio Legis, tá? Para fins de exemplificativos, eu trouxe aqui para vocês, isso eu só pesquisei, tá? Foi uma lei, a Lei 8.558 de 2024, lá do Piauí, se eu não me engano, que é uma lei estadual, que ela majora a alíquota do ICMS, perfeito? Ela majora a alíquota do ICMS. Então, majora a alíquota do ICMS. ICMS, só para mostrar, só para que não fique a dúvida, tá em algum das exceções aqui, ó, não é ICMS combustível, tá? É ICMS geral. Tá em alguma das exceções que não se aplica ICMS? Não tá, né? Então o ICMS se aplicaria à regra geral. Tem que respeitar tanto a anterioridade nonagesimal quanto a anterioridade anual. Perfeito? Aí vamos olhar aqui, ó. Essa lei, ela majora a alíquota do ICMS. Perfeito? Quando é que ela foi publicada? Ó, só para mostrar para vocês a aplicação prática do princípio da anterioridade. A aplicação no dia a dia aqui. Quando que essa lei foi publicada? Ó? Lei publicada no DOI, deve ser diário do não sei o que aqui. Piauí, foi publicada em 24 de dezembro de 2024. Então, vamos fazer essa questão. Quando é que essa lei... Aí a questão pergunta, né? Quando é que essa lei vai ter efeitos? A Luana que estava com dúvida nisso, né? E aí, Luana, vamos ver aqui, ó. É uma lei que ela foi publicada em 24 de dezembro de 2024. Se a gente fosse aplicar só a regra da anterioridade anual, quando que ela teria efeitos? De 24 de dezembro de 2024, quando que ela teria efeito? Em 1º de janeiro de 2025.
Perfeito? Se a gente fosse aplicar a anterioridade nonagesimal, quando que ela teria efeitos? De 24 de dezembro, aí 90 dias para frente, seria 24 de março de 2025, perfeito? Qual que dá mais distância, ou qual que dá mais fôlego para o contribuinte pensar? De 24 de dezembro a 1º de janeiro de 2025, ou de 24 de dezembro a 24 de março de 2025? Com certeza, 24 de março. Então, essa lei de ICMS só pode surtir efeitos se ela foi publicada em 24 de dezembro de 2024, ela só pode surtir efeitos a partir de 24 de março de 2025, porque é o que dá mais fôlego para o contribuinte pensar, para o contribuinte considerar aquela lei, estudar e se organizar para pagar, certo? E aí lá no artigo 5º é uma lei bem curta, tá? E no artigo 5º, que é o último artigo dessa lei, ela diz o seguinte, ó, essa lei ela entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de abril de 2025. Ou seja, 1º de abril não é depois de 24 de março de 2025? Então, perfeito. Então, como é que diz? Ela respeita tanto a anterioridade nonagesimal quanto a anterioridade anual. Tá certo? Tanto a quanto a anterioridade anual. Oi, que susto. Valério, desculpa. Caso essa data ela fosse 23 de setembro, certo? De que ano? Se é a data da publicação. Isso, mudar só o mês, setembro. Então, a resposta seria 1º de janeiro de 2025, né? Perfeito. Exato. Porque 1º de janeiro de 2025 seria a data mais longe, aplicando tanto a anterioridade anual como a nonagesimal, seria a data mais longe para o contribuinte ele ter tempo para respirar e pensar, certo? Se fosse 90 dias, seria qual foi a data que você disse de setembro? 24, é? 23 de setembro, seria 23 seria 24 de dezembro, exato, entendeu? Mas como tem a possibilidade de ser no 1º de janeiro, aí seria, no caso aí, em 1º de janeiro, tá? Perfeito, entendi. Show? Tá. Quem levantou a mão foi a Luana, né? Pode dizer, Luana. Aqui, quando fala que quando não tem data específica para entrar em vigor, aplica 45 dias. Pronto, isso aqui aí deixa eu explicar. Só tem relevância quando é exceção tanto a anual quanto a nonagesimal, né? Aí, essa é a parte que eu ia chegar. Deixa eu só explicar essa parte. É sobre a questão da LINDB, certo? Deixa eu só explicar essa parte. Certo, pessoal. Aí é o seguinte. Nesse caso, a lei, como vocês podem ver, a lei ela precisa ser específica quanto à aplicação dessa regra, tá? Ela precisa ser específica quanto à aplicação dessa regra. Entretanto, caso ela não seja específica, percebe que esse artigo 5º ele foi específico. Ele diz quando queria entrar em vigor, certo? 1º de abril de 2025. Tá? Mas caso ela não seja específica, aplica-se a regra geral do artigo 1º da LINDB, que são os 45 dias após a publicação. Aí você me pergunta, como a aluna aí acabou de me perguntar, mas nesse caso aqui, como é o aumento da alíquota do ICMS, não seria inconstitucional eu aplicar 45 dias? Porque se eu estou aplicando 45 dias, eu posso até respeitar a princípio da anterioridade anual, né? Porque 45 dias depois de 24 de dezembro vai dar o exercício financeiro seguinte. Sim, mas eu estaria desrespeitando o princípio da anterioridade nonagesimal, porque eu não estaria cumprindo aí esse prazo mínimo de 90 dias. E sim, ela está correta, tá? Ela está correta. De fato, essa lei, ela seria um exemplo de inconstitucionalidade material, porque esse artigo que diz quando que ela entra em vigor estaria errado se ele fosse dizendo que estaria em vigor apenas 45 dias após. Mas, como vocês devem lembrar, ó, bem aqui, ó, nesses exemplos específicos, tá? A aplicação é imediata. Então, lembrando, se eu aumento a alíquota do II, do IE, do IOF, do IEJ ou do empréstimo compulsório em caso de guerra ou calamidade, se eu aumento a alíquota ou instituo tributos em relação a isso, no dia que eu publiquei, a aplicação no dia que eu publiquei, essa lei vai surtir efeitos, certo? Essa lei vai surtir efeitos. Aí vamos supor que essa lei bem aqui, ó, que a gente está tratando, que é o exemplo, tá? Fosse uma lei de aumento na alíquota do II, certo? Do II, não agora do ICMS, do II. Vamos supor que essa lei, a gente sabe, obviamente, que essa lei tem aplicação imediata. Por que tem aplicação imediata? Porque é uma exceção, tanto ao princípio da anterioridade, da anterioridade anual, quanto ao princípio da anterioridade nonagesimal.
para que ela tenha aplicação imediata, era necessário que nesse artigo 5º tivesse dito assim, ó, essa lei entra em vigor na data da publicação e produz efeitos imediatamente. Se ele tivesse isso escrito, de fato ele produziria efeitos imediatamente. Mas caso não tivesse esse artigo 5º, aí sim, aplicaria-se a regra geral da LINDB, certo? De 45 dias após a publicação. Então, deu para responder a pergunta, Luana? Só para entender aqui. Então, Oi? Deu sim, obrigada. Deu sim, né? Pronto. Esse caso dessa regra, que tem que ser específica quanto à data que entrará em vigor, se não for específica, vai aplicar a regra geral da LINDB, certo? Isso é nos casos de aplicação imediata da anterioridade anual ou nonagesimal. Eu garanto para vocês, como vai ter uma questão, se não tiver na prova colegiada, vai ter no nosso resumo, na nossa revisão, tratando sobre isso. Perfeito? Então, só para finalizar esse entendimento aí com vocês. Então, a gente ficou um tempinho aqui no princípio da anterioridade, né? Mas, realmente, é o princípio mais importante. Então, lembrem disso da questão da aplicação do artigo 1º da LINDB, tá? Vamos para a próxima. Princípio do não confisco. Princípio do não confisco. E aí, pessoal, eu prometo, como daqui para frente, não vai ter, assim, exceção, que demora, certo? Vão ser princípios rápidos, tá? Eu prometo que, apesar de terem alguns princípios ainda para a gente ver, vai ser algo rápido, porque realmente não tem muita exceção. São princípios, como o princípio da isonomia, o princípio da capacidade contributiva, é bem rápido, é bem objetivo, tá? Lembrando, se alguém tiver dúvida, alguma coisa, pode levantar a mão, botar no chat ou ligar mesmo o microfone, ok? Então, vamos seguindo. Princípio do não confisco. Artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias. Não, vamos pensar daqui, né? É vedado aos entes federativos, inciso 4º, utilizar tributo com efeito de confisco. E o que é efeito de confisco? Efeito de confiscar alguma coisa? Não é. A definição. Um tributo terá efeito confiscatório quando ele ferir a dignidade humana, a prática profissional e ou a livre iniciativa. Entendam, pessoal, como o princípio da isonomia é um princípio, assim como o princípio da isonomia, que a gente acabou de ver há um tempo atrás, uns minutos atrás, o princípio do não confisco, ele é também extremamente subjetivo, vai depender muito do caso concreto, porque depende da situação. O que a gente vê aqui é o seguinte, 27,5% de alíquota de imposto de renda é algo aceitável. É algo que existe hoje em dia. Mas 27,5% em cima do meu IPTU seria um absurdo. Seria um efeito confiscatório. Porque é só a gente levar em consideração. Ninguém recebe, ou pelo menos ninguém que eu conheça, recebe 300 mil reais por mês de salário. Alguém aqui conhece alguém que recebe 300 mil reais por mês de salário? Não. O salário mais alto, assim, que eu consigo imaginar a pessoa recebendo é um desembargador, um juiz. Claro que, obviamente, existem pessoas que recebem muito mais que isso, tá, gente? Eu digo, por exemplo, servidor público, tá? Servidor público recebe 60 mil reais por mês, um desembargador que tal, tudo, recebe em relação a todos os seus benefícios, tal, recebe uns 60 mil reais por mês. 27,5% em cima desse imposto de renda é algo mais aceitável. Mas imagina se todo ano, o valor do meu imóvel é de 300 mil reais, né? Como eu já disse lá naquele exemplo, né? O valor venal e tudo. Vamos supor que todo ano eu tivesse que pagar 27,5% em cima de 300 mil reais. Eu ia quebrar. Todo ano eu tenho que pagar quase que 90 mil reais todo ano. É absurdo, entendeu? Então, assim, tem que levar em consideração o caso concreto. Não vai ter uma resposta óbvia na questão. O tributo, aquela situação pode gerar efeito confiscatório para o contribuinte, como pode também não gerar. Perfeito? Como a gente viu agora, o presidente acabou de assinar um decreto que quase que triplicou a alíquota de IOF. Com certeza, daqui para frente, meses ainda para frente, vai ter gente discutindo do efeito confiscatório, dizendo que é alto, não sei o que, outras pessoas dizendo que já não é muito alto, enfim, vai ter toda essa discussão, mas, de fato, vai depender muito do caso concreto. Talvez um banco que trabalhe muito com IOF vai dizer que tem efeito confiscatório e uma instituição financeira pequena que não depende muito do IOF vai dizer que não tem efeito confiscatório para ela. Talvez se aplique na situação do grande banco, que vai ter um grande prejuízo, e talvez não se aplique na situação da pequena instituição financeira, que talvez não tenha um grande prejuízo assim. Tá? Então, só para a gente ter essa noção do princípio do não confisco, que assim como o princípio da isonomia, é bem subjetivo, tá? Vai depender da situação, e a gente realmente só vai acertar a questão do princípio do não confisco, tendo aí uma capacidade interpretativa
e resolvendo questões anteriores que falam sobre o efeito confiscatório, okay? O princípio do não confisco, tá? O próximo é o princípio da liberdade de tráfego, que diz: é vedado aos entes federativos, inciso 5º, estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio. Então, o que ele está dizendo aqui, pessoal, é sobre simplesmente a vedação, a tributação do direito de ir e vir. Então, se eu estou indo ali para Pernambuco ou para o Rio Grande do Norte, eu não posso ser cobrado um tributo simplesmente por me deslocar, entendeu? Eu estou passando aqui pela minha rua, eu estou dentro do meu bairro. Aí eu vou dar o DOTA para o Meirelles. Ah, não, eu fiz essa mudança aí, a MC detectou, aí agora eu tenho que pagar um tributo. Não, isso seria uma forma de impedir meu direito de ir e vir, ou seja, de tributar o meu direito de liberdade, de me locomover, certo? A única ressalva, ou seja, a única exceção que esse princípio da liberdade de tráfego tem é no pagamento do pedágio, tá? E o que ele diz é que em alguns estados, para você entrar nele, você precisa pagar um pedágio. Não sei se quem já fez aqui viagem de carro, mas é isso. Uma da estrada aqui do Ceará até Pernambuco, você tem que pagar o pedágio quando você troca de estado, perfeito? Então, mas o pedágio é um valor pequeno, é uma tarifa simplesmente para conservação que o poder público, pelo menos na teoria, deveria utilizar para conservar as vias, conservar as estradas que a gente usa para exatamente fazer esse transporte, entendeu? Então, o pedágio é a única exceção à liberdade de tráfego. Aí, se você já sabe o que significa ICMS, você iria me perguntar, né? Ah, em relação ao ICMS, o ICMS é uma exceção? Não, o ICMS não é uma exceção. Isso aqui a gente vai falar bem mais em tributário 2, mas o que significa ICMS? Imposto sobre circulação de mercadoria e serviços. Peraí, então, ele está dizendo aqui que não pode os entes tributantes estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens. Aí existe um imposto para a circulação de mercadoria, que quando a minha mercadoria circula, eu pago esse valor? Sim, existe. Mas lembrando, pessoal, só para vocês entenderem, o ICMS, eu não sei nem se isso cai em questão, tá? É só caso alguém esteja com dúvida. O ICMS, ele não é aplicado, ele não é uma exceção à liberdade de tráfego, porque o ICMS, ele é pago apenas quando há a troca, a transferência de titularidade de um bem. Então, se eu levo a minha mercadoria, digamos, daqui para o Meirelles, para botar no meu galpão, houve o transporte físico dessa mercadoria, né? Houve o transporte físico. Obviamente, eu não vou pagar ICMS, mas no momento em que eu vendo esse ICMS para outra pessoa, aí sim eu pago o ICMS, porque no momento em que eu vendo esse bem, essa mercadoria para outra pessoa, aí sim eu pago o ICMS, porque houve a transferência de titularidade. Então, a circulação, o imposto sobre circulação de mercadoria que o ICMS trata, circulação não é uma circulação física, tá? O que o princípio da liberdade de tráfego fala é vedar a tributação, a circulação física de pessoas e bens dentro do território e fora dele também, tá? Mas o ICMS, ele trata da circulação jurídica, ou seja, da circulação de titularidade de um bem que pertence a mim para agora um bem que pertence a outra pessoa, tá? A gente vai aprender isso em tributário 2, não se preocupem, é só para vocês enfim, se entenderem aí, não ficarem na dúvida se cair alguma questão que fala sobre o ICMS. A ICMS não é uma exceção, é só a nomenclatura dele que confunde um pouco, ok? Agora, gente, a gente vai terminar a nossa aula falando especificamente sobre alguns princípios rápidos, bem rápidos, que são específicos. São princípios constitucionais, sim, mas eles não valem para todos os tributos. Eles servem para tributos específicos e para situações específicas. Então, princípios constitucionais tributários é o que a gente já estudou até agora. Vale, em geral, para todos os tributos e todas as situações, tá? Mas esses princípios tributários que a gente vai estudar agora são específicos, eles valem apenas para situações e impostos específicos, apenas situações específicas. O primeiro é o princípio da uniformidade geográfica. E ele vai dizer o seguinte: é vedado à União, agora artigo 151, tá? Não mais 150, é vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional. Perceba, esse princípio, por que ele é específico?
Porque ele vale apenas para tributos federais, ou seja, tributos da União, II, IE, IOF, perfeito? Apenas para tributos federais que pertencem à União. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: se existe um tributo que é cobrado para todos os estados, que é cobrado pela União, mas em todos os estados e em todos os municípios esse tributo é cobrado, não faz sentido, é vedado a essa União cobrar menos aqui, mais ali, menos aqui, mais ali, certo? Tem de haver uma uniformidade geográfica, perfeito? Esses tributos, eles têm que ser uniformes. Então, se o exemplo que eu tratei aqui, ó, se o IOF ele é de 25% em todo o território nacional, não pode ser de 30% só para o Ceará. Tá entendendo? Isso seria uma lesão ao princípio da uniformidade geográfica. É basicamente isso. Então, isso é uma forma de evitar discriminações ou preferências regionais. Vai que o Ceará está devendo um valor aí para a União, que ele pegou de empréstimo, a União só de raiva vai lá e aumenta a alíquota só do Ceará para 30%? Não pode. Se ele for aumentar a alíquota, como a gente já viu, né, que aumentou inclusive por decreto, vai aumentar para o Brasil como um todo, não aumenta só para determinadas regiões, perfeito? E uma exceção a esse princípio da uniformidade geográfica, ele trata até aqui, ó, que implica... Enfim, eu botei os 3 pontos, pessoal, aqui, eu botei os 3 pontos porque a exceção ele trata no restante desse artigo, mas se você abrir o 151, inciso 1º, ele vai falar da exceção, que é sobre os benefícios fiscais. Basicamente, os benefícios fiscais é uma forma de incentivar o desenvolvimento econômico da região. Então, podem determinadas regiões específicas, caso elas estejam precisando precisando de uma melhor economia e tal, a União, ela diminuir a alíquota de pagamento de IOF, por exemplo, daquela região específica, tá? Mas como forma de ajudar como forma de incentivar o desenvolvimento econômico daquela região, e não por uma forma de discriminação ou preferência regional, perfeito? Então, Rio Grande do Sul, houveram aí as enchentes, certo? Chega a União e diz, eu sei que vocês tiveram um abalo econômico gigante por conta das enchentes, então eu vou diminuir aí a alíquota do IOF para vocês para 1%, ao invés desses 30% aqui, eu botei, isso aqui é absurdo, tá, pessoal? 30% claramente não seria, eu tô chutando alto aqui, mas ao invés desses 30% aqui, vai ser de 1% durante 2 anos, pronto. Isso é um benefício fiscal, é para ajudar a incentivar o desenvolvimento econômico daquela região, não fere o princípio da uniformidade geográfica, certo? Mas ajuda, o que é isso aqui que eu estou trazendo para vocês? Benefício fiscal, o que é? É a aplicação do princípio da isonomia. Tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais na medida da sua desigualdade, perfeito? Então, essa é a exceção ao princípio da uniformidade geográfica. O próximo, princípio da progressividade, é aplicável apenas ao imposto de renda, ITR, imposto sobre território, imposto territorial sobre propriedade rural, e IPTU, imposto sobre propriedade territorial urbana, se eu não me engano. IR está nesse artigo aqui da Constituição, ITR nesse artigo aqui, parece até um hieroglifo aqui, né? Artigo 153, parágrafo 4º, inciso 6º, e IPTU, artigo 156, parágrafo 1º, tá? Só para se vocês quiserem, não. Quando vocês forem ler esses artigos no estudo da nossa AV3, certo? E o que é o princípio da progressividade? Consiste na majoração das alíquotas à medida que a base de cálculo é aumentada. Então, alguns tributos da nossa Constituição, do nosso ordenamento jurídico brasileiro, especificamente quais? Esses 3, o IR, o ITR e o IPTU, a alíquota deles é maior quando a base de cálculo for maior. Em Fortaleza, por exemplo, é o exemplo do IPTU. Se eu tenho um apartamento de 30 mil reais, eu pago 5% de IPTU. Se eu tenho um apartamento de 300 mil reais, eu pago 10% de IPTU. Perceba, quando a minha base de cálculo aumentou, no caso a base de cálculo, o valor venal do imóvel, a minha alíquota também vai aumentar. É a mesma coisa. E o exemplo mais prático que a gente vê isso é sobre o imposto de renda. Percebam, ó, base de cálculo do imposto de renda. Se você recebe até esse valor, quanto é que você paga de imposto de renda? 0. Se você recebe dentro desse intervalo aqui, quanto que você paga de imposto de renda? 7,5. Já se você aumenta a base de cálculo, a alíquota aumenta para 15. Então, perceba, enquanto a base de cálculo vai aumentando, a alíquota também vai aumentando. Enquanto a base de cálculo vai aumentando, a alíquota também vai aumentando. Perfeito? Oi, pode dizer, Luana. Eu sei que tu quer terminar, mas é rapidinho. Claro, perfeito. Quando a gente fala em princípio, a gente fala em algo, a gente pensa em algo que favoreça o consumidor, né? O contribuinte, né? Que você diz, no caso. Perfeito. Mas, por exemplo, no caso do IPTU progressivo, que meio que vai aumentando, só
a obrigar o dono do imóvel a usar e atender a função social daquele imóvel. Certo. Ainda assim, se encaixaria nesse princípio? Se encaixa, porque, como eu disse, o princípio, ele não serve necessariamente, de fato, o princípio, ele ajuda indiretamente o contribuinte, mas a lógica do princípio, como eu disse lá no começo da aula, ela não é para ajudar o fisco ou para ajudar o contribuinte, é para evitar simplesmente abuso de poder do fisco, é só para evitar abuso de poder do fisco. Então, vamos supor que o ente tributante, o ente tributante, o ente federativo, ele queira cobrar o IPTU de uma forma muito além do que o IPTU deveria ser cobrado. Aí vem o princípio da progressividade e diz que, na verdade, ele só pode cobrar com uma alíquota maior quando a base de cálculo aumentar também, entendeu? Então, o princípio não existe simplesmente para favorecer o contribuinte. Claro que, no final das contas, ele favorece o contribuinte, mas o princípio ele existe principalmente para evitar abuso de poder, para ser aquela parede invisível que o legislativo ele se bate quando ele tiver exatamente tributando e cobrando o contribuinte, entendeu? Então, nesse caso aqui, sim, de fato, o princípio da progressividade vai gerar mais custos para o contribuinte, certo? Mas também vai evitar abusos de poder do legislativo. Vamos supor que o legislativo queria falar o seguinte, ó, ele queria favorecer o legislativo, né, o Estado. Ele quer favorecer quem é rico no Estado, porque quem é rico é quem investe mesmo. Quem tem menos dinheiro não investe. Aí ele fala que, na verdade, aí, pessoal, agora a partir do próximo ano o imposto de renda vai ser o contrário. Quem tem mais dinheiro agora paga menos. E quem tem menos dinheiro agora paga mais. Pronto, se virem. Pronto, o princípio da progressividade existe para evitar esse abuso de poder, entendeu? Percebe que, nesse caso, ele está até favorecendo também o contribuinte. Entende? Então, é realmente só para evitar o abuso de poder. Deu para entender? Deu, obrigada. Show. Beleza. Vamos para a próxima. Princípio da não cumulatividade, aplicável apenas ao. Por isso, lembrando, pessoal, por isso que são princípios específicos, tá? Porque se aplicam especificamente a determinadas rúbricas, determinados tributos, tá? Então, aplicável apenas ao ICMS, tá nesse hieroglifo aqui, e IPI, tá nesse artigozão grande aqui, certo? Isso para vocês lerem depois, tá? Por isso que eu deixei anotado. Então, o que é o princípio da não cumulatividade? Existe para evitar que o contribuinte pague imposto em cima de imposto, permitir descontar do valor devido que já foi pago nas etapas anteriores da cadeia produtiva. Gente, infelizmente, não dá para entender esse princípio sem um exemplo, tá? E o exemplo mais simples que eu consegui achar aqui para vocês é sobre a cadeia produtiva de indústrias e como, se eu não me engano, foi a Luana que disse, de fato, a gente não fez direito para ficar fazendo cálculo. Mas no direito tributário, a gente, infelizmente, precisa, sim, fazer cálculo. E o exemplo mais besta que eu consegui achar aqui para vocês para explicar o princípio da não cumulatividade é exatamente esse aqui, que fala sobre a cadeia produtiva de indústrias. Só para a gente entender, gente, o que é a cadeia produtiva de indústrias, como é que funciona uma cadeia produtiva de indústrias. Começa com a indústria que fabrica um produto. Ela, então, vende esse produto à distribuidora, a distribuidora recebe esse produto, vende ao varejista, e o varejista vende esse produto ao consumidor final. Essa é uma cadeia produtiva da indústria. Então, a indústria fabrica, distribuidor distribui, e varejista deixa à disposição do contribuinte para que o contribuinte compre, o consumidor final compre aí esse produto. Então, essa é a cadeia produtiva. Percebe que a indústria, ela vende esse mesmo produto para a distribuidora. A distribuidora vende esse mesmo produto para a varejista. E a varejista vende esse mesmo produto para o consumidor final. Em cima de cada etapa dessa, na teoria, certo? Na teoria, iria incidir imposto em cima dessas operações, porque não é uma operação, aí depois outra operação, a operação que eu digo compra e venda, depois outra compra e venda, depois outra compra e venda. Pois é, em cima de cada compra e venda dessa, incidir imposto. Esse princípio da acumulatividade, ele existe para evitar que o contribuinte pague imposto em cima de imposto. E aí eu vou tratar de um exemplo específico de como isso funciona, tá certo? Só para que vocês entendam ou assim, acabem não entendendo absolutamente nada no final das contas. Mas o exemplo que eu vou tratar é exatamente querendo que vocês entendam, certo? Então, vamos supor que A aqui seja a indústria, B aqui seja o varejista, C aqui seja se bem que CF aqui já é o consumidor final, né? Então não desconsiderem aqui, só vamos A, B, C, D e CF consumidor final, perfeito?
Estamos tratando aqui, digamos, de IPI, não ICMS, tá? Estamos tratando aqui de ICMS. A alíquota, nesse caso aqui, vai ser de 10%. Por isso que eu quero a última atenção mais focada aqui de vocês para a gente acabar a nossa aula, tá? Então, vamos tratar aqui de ICMS com a alíquota de 10% desse ICMS. Perfeito? Vamos lá. Empresa A fabrica uma garrafa, ou um produto como um todo, vamos botar de forma genérica, fabrica um produto e vende para a empresa B por R$100. Vende para a empresa B por R$100. Dá para ter o lucro dela, vende por R$100. Quanto é 10% de 100? Lembrando que essa aqui é a alíquota do ICMS, tá? A alíquota do ICMS. Quanto é 10% de 100? R$10. Então, ela tem a obrigação de pagar R$10. Quanto que ela paga ao final de ICMS? R$10. Então, em cima dessa venda, a empresa A pagará R$10. Perfeito? Por enquanto, tá ok, né? Vamos lá. Empresa B recebe esse produto, modifica esse produto, tal, adiciona a embalagem, tal, adiciona o lacre, não sei o que, a vedação. Agora, como é um produto melhorado, ela vai vender para a empresa C por R$200. Então, recebeu por 100 e vai vender por 200. Perfeito? Quanto é 10% de... pulei aqui. Quanto é 10% de 200? 20. Então, ela teria a obrigação de pagar R$20 de ICMS. Perfeito? Só que é aqui que se aplica o princípio da não cumulatividade. Como a empresa anterior já pagou R$10 de ICMS, ela recebe aqui, a empresa B recebe de crédito. Recebe de crédito. Então, ela teria uma obrigação de pagar R$20 de ICMS. Mas como a empresa anterior já pagou R$10, tira-se esses 10 desses 20. Então, ficaria 20 menos 10, que dá quanto? R$10. No final das contas, ela paga R$10 de ICMS. Perfeito? E faz essa venda. Empresa C recebe esse produto, embalado, com vácuo e tal, e adiciona melhorias, bota um brilhozinho, bota o valor nutricional atrás, dá uma melhorada no vidro da garrafa para ficar mais bonito, e agora ele vende para a empresa D por R$300. Quanto é 10% de R$300 de pagamento de ICMS? 30. Então ele teria que pagar R$30 de ICMS. Mas perceba, empresa B já pagou 10, empresa B já pagou 10, e empresa A já pagou 10 também. 10 mais 10, ele teria crédito, a empresa C teria crédito de R$20. Tira os 20 desses 30, quanto que a empresa C tem que pagar de ICMS? R$10. Aí vamos lá, a empresa C, então, vendeu esse produto, aí pronto, a empresa D recebeu. A empresa D agora vende ao consumidor final por R$400. Vende por R$400 ao consumidor final. Um produto que lá atrás era R$100, agora o consumidor final, a gente, os bestas, estamos comprando por R$400. E o que o consumidor final acaba pagando? No caso, enfim, quem for aqui, acaba pagando R$400. Quanto é a alíquota de 10%? Quanto é ICMS? Quanto é que ele vai pagar de ICMS? A alíquota é 10%. Quanto é 10% de R$400? Tira só o zero aqui, ó, R$40. Como o C já pagou 10, o B já pagou 10 e o A já pagou 10, fica 10 mais 10 mais 10, que é igual a 30. Então, tira esse 30 dentro dessa obrigação. Então, o que ele teria a obrigação de pagar R$40, ele tira esse crédito aqui que ele tem de R$30 e ele só é obrigado a pagar R$10 de ICMS. Esse, pessoal, é o princípio da não cumulatividade. É para evitar que as empresas elas paguem imposto em cima de imposto. Se a anterior já pagou uma parte do imposto, por que eu tenho que pagar o imposto completo de novo? Se a empresa anterior e anterior já pagou a parte delas já pagou a parte de imposto, por que eu preciso pagar em cima desse imposto? Perfeito? Então, é só um exemplo que eu estou tratando aqui para vocês do princípio da não cumulatividade, só para vocês entenderem como isso funciona na prática, certo? Mas a lógica geral do princípio da não cumulatividade é isso, é evitar que o contribuinte, no caso aí na cadeia produtiva de indústrias, pague imposto em cima de imposto. Perfeito? E, gente, graças a Deus, por último, o último princípio que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Eu nem contei, mas com certeza deve ter sido mais de 10, só de exceção foram, parece que uns 50, né? Infelizmente, ou felizmente, para quem gosta da matéria, né, que é meu caso, a gente tem que lembrar de todos esses exemplos e memorizá-los para a hora da prova, tá? Eu tentar ao máximo ensinar aqui para vocês, para que não seja só uma memória e seja realmente um aprendizado, mas, infelizmente, todo mundo aqui tem que aprender, perfeito? Por último, o princípio da seletividade. Esse é muito fácil, a gente acaba com um princípio bem fácil, que é o seguinte, ele é aplicável só ao ICMS de forma facultativa e ao IPI
Imposto sobre Produtos Industrializados de forma obrigatória, perfeito? Então, o ICMS, o Estado pode escolher ou não aplicar o princípio da seletividade, de acordo com esse artigo aqui, e o IPI, a União deve aplicar o princípio da seletividade, de acordo com esse artigo aqui, dispositivo aqui. O que é, pessoal? O princípio da seletividade é o seguinte: ele diz que as alíquotas serão diferenciadas, ou seja, maior ou menor, de acordo com a essencialidade do produto, ou seja, o quão essencial esse produto é para a nossa sociedade, tá? O exemplo mais claro que eu dou aqui é o seguinte: arroz e feijão, por exemplo. Arroz e feijão paga menos ICMS, porque é um alimento essencial. Todo mundo aqui come arroz e feijão, o Brasil todo acha que come arroz e feijão, é um alimento essencial, tem um grande valor nutritivo, então arroz e feijão paga menos ICMS, porque é um alimento essencial. Já um perfume importado, é cheiroso, é bom, mas não é muito essencial. Você passa a sua vida toda sem nunca na vida ter usado um perfume importado. Tem alíquotas agora mais altas de IPI, pois são considerados produtos supérfluos. Supérfluos não tão essencial, tá? Então, esse é só o exemplo. Lembrando, o princípio da seletividade cabe apenas para ICMS e IPI. Em relação ao ICMS, o Estado pode ou não pode aplicar o princípio da seletividade, aplica só se ele quiser, e o IPI, a União deve aplicar o princípio da seletividade, certo? Isso aqui vocês vão ver nesses artigos. A alíquota pode ser menor se o produto for muito essencial para a sociedade, e a alíquota pode ser maior se o produto for pouco essencial para a sociedade. Princípio da seletividade. Então, pessoal, muito obrigado, engenharia jurídica e tributária. É mais mesmo, enfim, foram as diferenças aí, né? Mas eu gosto dos dois. Muito obrigado pela presença de todos. Eu sei que foi um GED mais longo, mas acho que de todos os GEDs do semestre, eu acho que esse foi o mais importante, tá? Porque é uma matéria que cai muito na V3 e tem uma enorme aplicabilidade prática no dia a dia, se você quer trabalhar com direito tributário, ok? Eu vou passar aqui a frequência para que vocês assinem ela, mas não esqueçam, gente, do que a gente combinou, tá? É importantíssimo a leitura dos artigos para o estudo da AV3, tá? Não existe você estudar para a AV3 sem ler e estudar os artigos, tá certo? Então, muito obrigado, essa aula vai ficar gravada para todo mundo, e fiquem à vontade para assistir depois, ver os slides vão estar no Drive também, ok? Então, um abraço, pessoal, e bom final de semana para todo mundo. Tchau, gente.